Ele vai aparecer no tablet. Pronto? Então vamos lá. Quem não tem gentileza? Eu acho que eu tenho. Eu acho que você tem. Eu falei que tinha bastante gente. Eu acho que ela tem, viu? 1, 2, 3, 4. O que é isso? É levantar na mão também? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, beleza. Ah, eu pedi o cara para imprimir alguns para mim, aí na hora que ela entregar, eu entrego para vocês, viu? Se eu Tem lembrar. uma turma, lembra? Tem uma turma ali que tá quase a metade, assim. Vai dar certo. Eu vou iniciar o assunto aqui. Eu já tenho essa aula gravada, mas eu vou gravar ela com vocês também aqui. Mas é o seguinte, o nome do assunto é movimento uniforme. Eu já, se eu não me engano, eu iniciei com vocês, sim ou não? Eu já iniciei com vocês já, e se eu não me engano, a gente já fez com você alguns gráficos também. Mas tudo bem. Então vamos lá. Professor, posso anexar 5 primeiros nesse material? Pode. Professor, as outras folhas, posso deixar em casa? Pode. Pode organizar. Pode sim. Só posso me sala de aula para os meus amigos de pé? Obrigada, Miss. Professor, aí eu acabei de conseguir, eu não sei também. Beleza. 9. Glória a Deus. Vai pro céu. Eu dou uma vez. Pode sim, conhece. Tá triste? Tá correndo pro Luan. Não quero ainda. Vou tá louco. Velho. Movimento uniforme. Então vamos lá. Eu ia falar uma coisa sobre isso. Podemos? Pode, senhor. O que é o movimento uniforme? Tudo que a gente viu até agora chama velocidade média, dentro de cinemática. A gente vai para o movimento uniforme. O movimento uniforme, nada mais, nada menos, caracteriza o quê? Eu tenho uma velocidade, ela não vai mudar. Se o exercício falar que o meu móvel ali, em análise, tem uma certa velocidade, ela vai ser para aquela análise do exercício a mesma, ela não muda. Alguns veículos têm o piloto automático, e quando você aciona ele tenta manter ali aquela mesma velocidade que você travou ali nesse momento. Alguns veículos têm isso. Quando você coloca o piloto automático, seria para ele travar a velocidade. Aí ele mantém. Quando você precisa no freio, ele sai do piloto automático, quando você acelera também, que aí ele entende que você vai fazer uma ação, não depende dele. Permissão seguida. Deixa a boca. Permissão é da... Continuando. Então, se eu falar que eu tenho uma certa velocidade, um exemplo, 10 metros por segundo, essa é a velocidade constante até o final da trajetória. Beleza? Sim. Vou dar um exemplo aqui. Então, o que acontece? Algo que eu falei para vocês, e reforço agora, é o seguinte. Eu tenho a trajetória e ela tem de onde ela nasceu, né? Vamos falar assim, a origem dos espaços. Então, eu tenho a origem dos espaços, onde ela começou, e ela tem um lado que é a orientação da trajetória. Nesse caso, é indo para a direita, a orientação da trajetória, certo? Então, ela está indo para a direita. Se meu móvel acompanha a orientação da trajetória, eu tenho um nome para isso. O meu movimento é progressivo. Esse é o nome que a gente está. O que significa um nome progressivo, professor? Significa que meu móvel está indo na orientação da trajetória. Outra coisa que caracteriza um movimento progressivo é que a minha velocidade é positiva. A velocidade que é positiva, ó. A velocidade ser positiva caracteriza que o movimento é progressivo. Então, a minha velocidade positiva significa que o movimento é progressivo,
isso significa que o meu móvel está indo na orientação da trajetória. Beleza? Mas pode acontecer, igual a gente tem ali a Rua 7 de Setembro, a orientação dela é para a esquerda. Correto? Sim. Pode acontecer de alguém de carro descer, ir na contramão. Então a gente tem um nome para isso. Quando ele está indo contra a orientação da trajetória, a gente chama de movimento retrógrado. 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 Não tem que ser isso, não. Ah, é Sim. você. Já está estabelecido. Antes aqui, constrói a máquina do tempo. Construiu uma dessas. Aí volta, aí no dia que eu for dar uma música, opa, isso não dá. Ou então eu me informar melhor que esse homem para outro nome, né? Aí é muito difícil. Nossa senhora. Não é difícil ele formar, não. É difícil ele mudar o nome. Meu cara já Porque não depende só de você, né? Depende da aprovação mundial. Que é retrógrado nas ações do Brasil. Então vai outro nome. Beleza? Certinho? Então, quando eu tenho um movimento retrógrado, a minha velocidade é negativa. Minha velocidade de tensão é negativa. Velocidade de sinal negativo significa que meu móvel está contra a orientação da trajetória. Somente isso. É verdade. Velocidade de sinal negativo significa que meu móvel está contra a orientação da trajetória. Somente isso. Está na contramão. Beleza? Sim. Continuando. O meu movimento uniforme, minha velocidade é constante. Movimento uniforme, velocidade constante, ela não muda. Ela não passa para 11, ela não passa para 12, ela não passa para 9, ela continua sempre a mesma. Então vamos raciocinar aqui mais uma vez. Se eu tenho uma velocidade que percorre 10 metros por segundo, então significa que percorre 10 metros a cada 1 segundo. Certo? Deixa eu um pouquinho para trás aí. Agora que esse pezão seu aí, não. Nossa, Certo? Se é 10 metros por segundo, quer dizer que ele anda 10 metros a cada 1 segundo. Então, se passar mais de 1 segundo, que seria 1 segundo para 2, ele anda mais quantos metros? Mais 10. Não, é assim sim, tá para 20. Passa mais 1 segundo, 30. Porque a velocidade é a mesma, ela não muda. Sacou a parada? A velocidade sempre é a mesma. Se a velocidade do móvel, lá onde você está estudando, falar que é 100 km por hora, então a cada uma hora ele anda 100 km. E mais uma hora, mais 100 km. Totalizando 200. É porque o movimento é uniforme, não muda. Então, se liga numa coisa. O movimento uniforme é percorrer distâncias iguais em tempos iguais. O movimento uniforme é isso. Porque se eu te falar a cada 1 segundo, nesse caso aqui, a cada 1 segundo que passa, meu móvel anda 10 metros. Então ele percorre distâncias iguais em tempos iguais. O movimento uniforme é isso. Certo? Está aí no seu material também. Se eu tenho isso como uma base, isso é bom. Porque aí eu posso aplicar uma função horária ou uma equação horária da posição, porque se meu movimento não muda, minha velocidade, e eu percorro distâncias iguais em tempos iguais, então eu posso aplicar uma equação que a gente já falou sobre ela, sorvete. Porque sorvete, espaço final é igual a espaço inicial S0, não SO, S0, mais velocidade vezes o tempo. O que significa essa equação, professor? Ela facilita a nossa vida em uma seguinte situação. Presta atenção numa coisa, no cotidiano. Vamos considerar que você gasta 1 hora daqui na sua casa. Sei lá, você sabe que gasta 1 hora para chegar na sua casa. Então, em meia hora você está onde no percurso? Metade do caminho. Na metade do caminho. Então, por prática, você já vive isso. Aqui na física, a gente usa uma equação para a gente ter um valor exato. Então, a gente usa a equação conhecida aí no mundo dos vestibulares, para você lembrar mais fácil, como sorvete. Que é espaço final, que é igual ao espaço inicial, mais velocidade vezes o tempo. A gente sempre vai substituir esses dois para montar a minha função ou a equação. A gente sempre substitui os dois. A gente vai fazer exemplos aí. A gente
te mostrar. Se eu substituir esses dois, fica fácil. Porque quando eu falar assim, ó, daqui tanto tempo, qual que é o espaço que o meu móvel percorreu? Eu descubro que é o espaço final. Que eu vou saber o inicial. Se eu jogo um tempo, eu descubro o espaço que ele percorreu. Agora, se eu jogo um espaço, eu descubro o tempo que ele gastou. Vou usar na prática. Daqui na sua casa você gasta 1 hora. Então eu falo, daqui 10 minutos ele vai estar onde? Seria isso. Daqui 10 minutos ele vai estar em que lugar da trajetória? Eu sei que se eu gasto 1 hora, daqui meia hora ele vai estar na metade. Daqui na sua casa, sei lá, tem 2 km. Então, meia hora você andou 1 km. Então eu consigo, se eu jogo o tempo, eu descubro a distância que você percorreu. A posição onde você vai estar na trajetória. Agora se a gente falar assim, daqui na sua casa tem 2 km. Então, em 1 km você vai ter andado quanto tempo? Então, em 1 km eu sei que é meia hora. Vou fazer exemplos aqui para você entender. Vou considerar que esse móvel meu aqui, ó, ele saiu da trajetória na marcação 2 metros. De onde ele sai é meu espaço inicial, ele saiu dali, ó. Certo? Espaço inicial não é o marco zero, não, é de onde ele sai. Ele sai daqui, ó. Então, o S0 é 2 metros. E ele já sai com qual velocidade? 10 metros por segundo. Então, vamos mandar essa função, ó. Vou escrever aqui, ó, exemplo. Exemplo 1. Espaço final é igual. Qual que é o espaço inicial desse móvel? Espaço inicial, de onde ele saiu. Espaço inicial, de onde ele saiu. 2. Mais a velocidade. Qual é a velocidade que ele saiu? 10 metros. 10. É só isso, manter a função. O exercício pede isso de vocês, eles vão pedir isso para você montar a função. Para você montar a função, você precisa de 2 dados. O espaço inicial de onde ele saiu, a trajetória tem uma marcação, e a velocidade que ele está. Se eu não tiver a velocidade, tem como eu descobrir. Como que eu descubro a velocidade mesmo? Se eu não tenho a velocidade, tem como eu descobrir. Agora a gente já estudou isso. Beleza? Professor, tem como aplicar essa função aqui? Resolver? Tem. Quando se passar, exemplo, vou colocar aqui, letra A. Quando se passar 10 segundos, quanto o meu móvel vai ter que percorrido na trajetória? Tem como eu descobrir. Só eu substituir aqui, ó. Passa 10 segundos, substituir aqui. Aqui, ó. Espaço final é igual a 2 mais 10 vezes, no lugar do T, agora eu coloco 10 segundos. Espaço final é onde ele vai estar na trajetória, espaço final. Ele saiu de 2. Onde ele vai estar daqui 10 segundos? 10 vezes 10? 10 vezes 10? Acabou de fazer uma tomadinha com o Nicolas aí, né? De 1 a 15, não fez não? Como é que sabe? Pois é. Esqueceu o que ele falou? Os professores, né? O que você disse? Igual vocês sabem na rede social. Mas É, eu quero te perguntar um negócio. Porque daí os professores ele manda Pra passar dar no o baixo. negócio lá que você postou dados, mostra lá que tem isso naquilo. Não, mas ele As falou fotos? antes. No circo. Vamos só finalizar aqui, peraí. Nossa, Vamos aqui. Pensando no cirquinho. Ele vive também. Ele é gente também fora da escola. É, mano. Agora da escola ele tem a vida Ele dele. pensando, eu sou gente. professor, essa professora, assim, você tem vida, você também Eu vou fazer uma. O povo acha que depois que o senhor sai do Eu vou colégio, fazer. desaparece. Vou fazer. É. Ele pensa em outro piada pra fazer. Posso ler? Pode. Ele vai. Pode. Faz. A gente fez o quê? Substituiu os 10 segundos por tempo. 10 vezes 10 dá 100. E eu tinha um 2 que já era do espaço inicial. Eu tinha 2 metros do espaço final. Então quer dizer o quê? Aquele espaço. Vamos lá, velho. Ei. Então quer dizer o seguinte: ele sai do espaço inicial 2 metros. A 10 segundos, ele percorre e para no espaço 102. Certo? Sim. Porque a cada segundo ele anda 10 metros. 10 segundos ele vai andar 100. Isso é notório. Eu usei a função só para aplicar, aqui nesse caso está lá. Mas notório. Alguns outros casos não. Alguns outros casos pode estar diferente. Então o que acontece? Se eu substituir o tempo, eu descubro o espaço que ele vai estar na trajetória. E eu posso fazer o contrário também, substituir o espaço e procurar na trajetória onde ele vai estar. Exemplo.
Então a letra B aqui. Vou colocar um espaço. Vou colocar aqui 212, 202, 204, 202, se não me engano vai ficar melhor. Para a gente não sofrer muito. Isso aqui é um espaço final. Espaço final, 202. Quanto tempo ele vai gastar para chegar no espaço 202 da trajetória? Ele saiu do 2. Quando ele estiver lá no 202, quanto tempo que ele vai investir? Quantos segundos que ele vai investir para chegar lá? Vou substituir aqui, ó. 202 é igual 2 mais 10 vezes 3. 2 mais 10 vezes 3. O que eu faço aqui? Passo o 2 para o outro lado da igualdade. Ele vai ficar negativo. Fica 10 vezes 3. Aqui vai dar 200. Passo 10, está multiplicando para o outro lado, dividindo. Então eu vou ter T é igual. Vou fazer assim. 200 dividido por 10, boto 0, sobra 20 dividido por 1. Então ele vai ter percorrido 202, vai dar na marcação 202. Volta. Ele vai ter gastado 20 segundos. Então a função horária da posição, popular sorvete, a gente usa para isso. Quando eu substituo o tempo, eu acho o espaço final. Quando eu substituo o espaço final, eu acho o tempo. É a opção seguinte. Peraí, cadê o 200? Eu que escolhi aqui para ficar mais fácil. Eu que escolhi. 212. Beleza? Não, menina, só tá 200. 2, passo para o outro lado da igualdade, ele é positivo. Quando muda para o outro lado da igualdade, ele fica. A gente aprendeu isso já. 202 menos 2. Certo? Perguntas? Beleza. Continuando aqui o raciocínio, vou te responder ainda, viu, Júlia, né? Exemplo 3. 3 não, exemplo 2. A maioria dos exercícios, sempre ele vai te trazer uma função montada e vai te pedir alguns dados. Vou trazer um exemplo aqui, ó. Vai trazer assim, ó, tipo assim, espaço final é igual 30 mais 5t. Ele te traz uma função, ele mesmo já montou uma função. Ele montou. Deu uma meditada assim, ó, profunda e acordou. Você abriu o olho, todo mundo já está levantando. Essa é a próxima. Não, para ficar em pé. Indo pro céu. Não, para ficar em pé. Ela falou coitado. Calma, tô dominando. Agora eu tava aqui só. Você viu como que a gente não recebe. Você viu que a gente tem que aturar. Não, a Luna vai nessa aula e entende, tá? Ela não entende, quando a pessoa não entende. Olha, eu te chamo Ela não sei lá de mais a aula. Ela quer que você faz a aula no sim. Canta, Não, faz o delta Mas S. ele quer a sua aula da sua mesmo, professor. Eu acho que a dicção é o jeito. É que você Ela falou muito já falou calmo. isso um bom tempo. Esse é o já. jeitinho. Professor, tá perdendo a lição. Sua aula é meio. Continua, por favor, que eu quero a minha explicação. Fala pra ele que Essa aula é pesada. Então, continua porque... Continua que eu quero saber a resposta. Pronto, que não, dormindo acordou? o exercício vai te perguntar o seguinte. Como que ela chama mesmo? Ana Luísa. O exercício geralmente vai te perguntar o seguinte. Quem que é o espaço inicial? Quem é a velocidade? Qual que é o tipo de movimento? Lembrando que movimento, Ana Luísa, é progressivo e retrógrado. Só tem esses dois tipos de movimento. Isso. Quem que é o espaço inicial nessa função? Professor, não sei. Como é que eu faço? Coloca a função genérica ou em cima ou embaixo. Tipo assim, ó. Espaço final é igual a espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Aí você analisa, ó. Espaço inicial é quanto? E a velocidade é? Então fechou. Espaço inicial 30 metros. Velocidade 5 metros por segundo. Velocidade é positiva. No movimento, se é positivo, o movimento é progressivo. Progressiva. Progressiva. É,
Bem lisinho, escorrido. Professor, Amém. Olha. Progressivo é foda. Aí, bora. Perguntas? Geralmente o exercício fala isso. De novo, ela tá doida pra saber a aula. Menina que tá agoniada pra ver se... Chega a ver. Você vai baixar a aula. Nossa, tá fazendo... Não, exercício não explica o meu tempo. Oi? Vou fazer mais outra aqui, ó. Faz final, igual. Explica pelo trem. Não lembro qual tempo nada. Ele te deu outra função agora. Espaço final igual menos 50 mais 2t. Pergunta básica. Quem que é o espaço inicial? Espaço final igual espaço inicial mais velocidade ao mesmo tempo. Ah, tá. Aí você vai fazer aqui, ó. Ah, tá. Quem que é o espaço inicial? Menos 50. Quem que é a velocidade do móvel? 2 metros por segundo. Qual que é o movimento, o tipo de movimento? Não, é progressivo. Progressivo. Quem determina se o movimento é progressivo ou retrógrado é a velocidade. O espaço não tem nada a ver. O menos 50 quer dizer que ele saiu para cá, da trajetória para trás, aqui, ó. A marcação menos 50. Quem determina se o movimento é progressivo ou retrógrado é a velocidade. Essa velocidade positiva É sempre progressivo, sempre. A negativa é retrógrado. Isso. Se tiver menos 3, aí é Progressivo. Nós entendeu agora. Nós entendeu agora. Progressivo. Primeira aula dele vai ter. Amém! Glória, Luiz. Pois é, né? Cara, que vai Se você assistiu a aula até agora, escreve amém. Eu vou chegar lá e vou comentar. Amém. Eu também não. Escreve amém, seu nome. Porque os e-mails. Amém, Júlia. Vou precisar. Perguntas? Assim, ó. Perguntas? Não, senhor. Senhor. Não, brinca. E a do Si? E a pergunta do Si? Que signos? Que eu perguntei. A velocidade do quê? Explica a velocidade da moto e intensidade. Daqui a pouco eu explico. Daqui a pouco. Daqui a pouco eu recreio. Não, antes do recreio. Falta meia hora pro recreio. Ah, não, pelo amor de Deus, só passou 20 minutos da sua aula. Tá atrás. Tá vendo, pessoal? A menina fala, tem uma menina ali que eu dou aula, ela fala sempre isso pra mim, meu professor, mas só ela que anda de rei. Nossa, velho. Nossa senhora. É a tartaruga mesmo. O problema também é o sono. Todo pecado. Se eu entrar na sala, fica assim. Não, porque é o seguinte, eu não posso falar. A aula passada. Aí você tem que ficar calado, prestar atenção, aí dá sono. Mas você tem que me olhar. A galera não regula o sono. Vai caindo. Ó, alguns vai regular o sono. Meu amigo parece que regulou, minha amiguinha, ela tá mais regulada, o brother ali. Eu Você tá com sono hoje? Não, eu tô Você com já sono. tá Você tá com sono? Não precisa saber. Não, pessoal, ah, não, lá tá. São os piores. Vai, continua. Piora, velho. Achei só. Continua. Processo. Daqui a pouquinho eu explico. Só finalizar aqui. No seu material, para quem tá com material, e quem não tá com material, Sinto muito. quiser anotar, né? Porque você vai receber o material depois. Pois é. Né? Anota aí no seu caderno. Quando você passar a folha aí, a primeira folha aqui em cima, aqui, ó. Tá escrito assim, ó. Exercício de fixação. Aí você tem uma tabelinha aqui, ó. Aí nessa tabela, você tem várias funções já montadas, funções horárias aí. Eu vou adicionar 4 delas aqui e a gente vai responder as 4. Por quê, professor? Porque nela você tem assim, ó. Exemplo. Você tem a equação
a equação horária. Você tem o espaço inicial que te pede, e também ele te pede a velocidade e também te pede o tipo de movimento. Onde que é o Samuel? Samuel, tá na parede. Você vai. Quando eu mudar de alguém matar, Deixa aí na sala, por favor. É o quê? Deixa aí na sala, por favor. GR8 não tem nota de física, não? Não tem nada. A sua? Não, não tem não. Nossa, ui. Então devia dar lá 0,0, né? Pelo menos isso. Não, só lança é pior, não deixa sem nada. Você vai Vai ficar negativo, né? lança negativo logo, porque você já Ele tá com fome, tá querendo lanchar. é vivo, Perdão. Na tabela você tem mais funções, eu coloquei só 4. Quem não tem o material ainda, dá uma anexada aí, para depois você passa para o material. Não. Aí o que acontece? Ele te deu as equações horárias, tem mais aí. Aí ele te pediu o espaço inicial, a posição inicial, que é o S0, a velocidade e o tipo de movimento. Então a gente vai extrair dessa função aqui, ó. Certinho? Então vamos lá. Extraindo da função, ficaria o seguinte. Coloca na função genérica aqui, né? Sorvete, espaço final igual a espaço inicial, mais velocidade vezes o tempo. O bem é a Ana Luísa, né? O bem. Bom. S0 é quem? 4 metros. Então ele pediu isso. Certo? Não foi, bora. Aí esse material. Espaço inicial 4 metros. Quem que é a velocidade? 2 metros por segundo. Certo? E qual é o tipo de movimento? Progressivo. Por quê? Que é positiva. Positivo quem? O número da velocidade. Velocidade positiva, então o movimento é progressivo. Perguntas? Perguntas? Não, senhor. Esse primeiro aí é o espaço final. S0 é posição inicial, de onde ele sai. Então o outro é. Final. Esse é final, essa é a posição final, essa é a posição inicial. Posição inicial de onde ele sai da trajetória, certo? Por que o final tem que estar primeiro? Hã? Nossa, meu velho. Não tem no final que tem. Na forma. O Bruno vai sair. Vai estar na forma, o final está no primeiro. Que até esse, sabe? Já vai chorar. Eu tenho que dar. Tá lascado, você não vai escutar até o final. Tá vendo? Beleza. Aqui eu tenho 1. Então, se eu multiplicar esse termo por 1, ele de novo. E velocidade vezes o tempo ela de novo. Então, cadê? Espaço final menos espaço inicial, mais velocidade vezes o tempo. Acertou. Certo? O que eu fiz aqui no DTS? Eu abri ele, espaço final menos inicial. Agora acertou. Quando eu montar a equação horária da posição, que é sorvete, o que eu faço? Eu pego o espaço final e deixo ele ficar, e o espaço inicial, como ele está negativo, eu joguei para o outro lado da igualdade. Então vai ficar assim, o espaço final, que é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Então eu chego na equação sorvete. Por isso que o espaço final fica isolado. Então eu parto para montar a função horária sorvete, né, da posição, assim, se eu jogo o espaço final para o outro lado, eu tenho 2 espaços negativos. E eles não podem ser negativos, porque eles variam na trajetória. Eles podem sair positivo ou sair negativo. Na segunda equação eu tenho essa aqui, ó. Espaço final é igual a 5 menos 3 vezes t. Espaço final é igual a espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. O
que é espaço inicial? 5 Então vou anexar aqui, ó. 5 metros por Metro. segundo. Ou não? Não, metro por segundo é velocidade. Quem que é a velocidade? Menos. Menos 3 metros por segundo. Qual que é o tipo de movimento? Por quê? Porque a velocidade é negativa. Jesus abençoa. Duas pessoas. Primeira aula dele que eu entendo, cara, chocada. Realmente. Achei que ele não tá aberto pra cabeça do Lohane também entendeu. Obrigada, meu professor do mundo. Essa aula não teve. Essa aula não teve. Projeto de vida. Projeto de vida. Sermão. Gratiluz. Sermão. Verdade. Você vai precisar de sermão mais, né, velho? Não teve projeto de vida. Ainda bem. Parece Vai criança. precisar. Não. Começou a continua a aula. Continua. Senão o senhor começa a expor. Não. Para de mentir. Para de mentir. Beleza. Beleza. Gabriel, cuidado que vai aparecer gráfico. Não foi gráfico assim. Espaço final é igual. Menos 20 mais 10t. Opa! Tá num lugar ruim, hein? Como se chama? É um lugarzinho bem ruim, hein? Lá nesse marmanjo aqui, ó. Isso é o contrário, ela é baixinha, velho. Não, a gente tá em lugar. Ela que quis? É. Era amiga. Tudo bem. O que é o espaço inicial? Menos 20 metros. Quem que é a velocidade? 10 metros por segundo. Qual que é o tipo de movimento? Progressivo. Porque a velocidade é positiva. Não. Não, é de Quem determina se é progressivo ou retrógrado é a velocidade. Se ele sair do espaço negativo ou positivo, não dá nada pra ele. Não tem nada de mas Se eu esquecesse Beleza. Espaço final é igual 5 vezes t. Espaço final é igual 5 vezes t. Certo? Montando a equação aqui embaixo. Espaço final é igual espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Quem sempre está multiplicando o tempo é a velocidade. Então eu só tenho quem? A velocidade. Então se eu não tenho um espaço inicial, ele é quanto? Se eu não tenho um espaço inicial mostrado aqui em cima, ele é quanto? Acertou na mente dela só. É zero. Foi. Porque se eu só tenho 5 é igual 5t, quer dizer que o espaço inicial é zero. Ele só dá a origem dos espaços. Então aqui a posição é 5. Qual que é a velocidade? Desculpa, aqui é zero. A velocidade é 5 metros por segundo. Qual é o tipo de movimento? Progressivo. Agora eu vou ter. Nossa, agora eu comecei a Glória a colocar Deus, eu tenho tantas vezes. A vida tá chegando. Eu amo física. Eu amo física de paixão. Pra que nem tem. Agora Agora chega no negócio, você vai mais. Colocar a física na minha cabeça que ela tem. Então vamos lá. virou as fotos e esquece Eu cheguei nesse nível. Lá no 5 é o seguinte. Na segunda-feira da semana passada, Segunda-feira você pergunta sobre isso aí pra ver. na segunda-feira, o que acontece? Eu estava dando uma aula justamente para os meninos do terceiro ano passo e eu ainda postei um Reels lá da menina fazendo aquilo e depois eu fui no sítio. Tinha lá, nem sabia que ia ter essa parada lá. Chama força centrípeta. Então um Reelzinho meu lá ficou uma ediçãozinha bem Minha boca. pé de pau, mas dá para entender. Ó, o mesmo funcionamento do Globo da Morte é o mesmo que a galera faz às vezes. Você pega um balde, coloca água e gira e a água não cai. Eu vi. Você essa parada lá, só que as meninas fizeram lá, Papazinha, uma pazinha e colocou os copos com água. A mesma ideia. Às vezes a galera coloca uma vassoura, um rolo, que ele tem uma superfície plana, coloca um copo, geralmente o cara faz um copo de vidro ainda. Aí o cara vai lá e aplica uma velocidade e não cai. O que é aquilo? É o seguinte,
Quando você tem movimentos curvilíneos, curvas, você tem dois tipos de atuação que pode acontecer. Você pode ter uma força centrífuga, fuga para fora, e centrípeta, que é para dentro. Fuga é o que sua máquina de lavar faz. Lá no globulinho da morte lá, você tem ele assim, ó, certo? Quando a moto chega aqui em cima, para o cara não cair, eu tenho que ir atuando sobre. Por isso que lá eu falei no Reels lá, eu tenho que ir mostrando. Eu tenho a normal, a gente vai estar sobre ela, viu? Vocês vão entender sobre isso, mas assim eu espero, esse ritmo que a gente está indo. Normal é contato. Contato está assim, então ele é perpendicular para baixo. Não precisa sofrer ainda não, vocês vão ver isso mais detalhado. Eu tenho normal, e como a moto tem uma massa, ela tem uma força, que é peso. Peso é sempre vertical para baixo. Tudo que tem massa tem força-peso. Para a moto não cair, ela tem que ter uma velocidade mínima para cá. O que é essa velocidade mínima? É para igualar entre as duas aqui, ó. Essas duas estão para baixo, eu preciso da velocidade mínima para igualar. Então, por isso que na moto, ou também você fazer isso, você tem que ter uma velocidade mínima para igualar as duas. Se você faz muito lento, quando chegar lá em cima, cai. Então, a gente tem uma força centrípeta. Esse é um assunto que a gente trabalha na cinemática, mas lá na frente também. Mas é muito pequeno, você precisa satisfatório no caso de moto. Isso. Só que lá ele não fez com a moto. Lá eles fizeram com 4 motos. Então, todas elas têm uma velocidade, na verdade, está acima da mínima. Então, a velocidade acaba que é maior que a normal e a peso. Talvez a normal e peso não está palpável para vocês ainda, mas a gente vai dar isso mais para frente, viu? Lá para o mês de agosto vai ser já antecipar a sua vida melhor para todo mundo, principalmente para mim, fica mais fácil de ensinar. Então lá a gente tem uma força centrípeta que fala, força centrípeta que puxa a gente para dentro. Exemplo básico que você pode ver na Fórmula 1 ou naqueles Stock Car, as curvas são assim, ó. Já assistiu o filme Carros? Sim. As curvas mais fechadas é assim, ó. Porque se ela for assim, ela gera força centrífuga para fora. O carro é lançado para fora da pista. Quando a curva é deitada, você é jogado para dentro da curva. É isso. Por isso que na Fórmula 1, na história, tem que ser assim. Porque os caras estão a 200 km por hora, Fórmula 1 dependendo mais disso. Então, tem que ser jogado para dentro. Então, no movimento curvilíneo, a gente tem a força centrípeta. É um assunto que talvez não está entendível aí agora para você. Mas no movimento curvilíneo, curvinhas fechadas, a gente é jogado para dentro. Falou, valeu, obrigado. Dá like no vídeo. Dá like no vídeo, rapaziada. Inscreve no canal, escreve amém.